São 7h35 agora da manhã do dia 29 de outubro de 2020. Estamos aqui com a 20ª aula de Física 1 na modalidade flexibilizada por conta da pandemia do coronavírus. Tá? Nosso trabalho de hoje vai ser relacionado à conservação do momento linear. Então, mais um dos trabalhos que foram feitos pela Amy Noether, né? Espero que todos tenham tido a curiosidade de pesquisar sobre essa pesquisadora, Amy Noether, né? Que estabeleceu as relações, né, entre as simetrias e as leis de conservação, fundamentais para a física. Tá? E hoje nós vamos ver mais uma das leis de conservação, que também é importantíssima para a física, a lei de conservação do momento linear. Então eu vou começar agora, né, vou disponibilizar para todos vocês a tela, né, que nós vamos trabalhar. Vou sair do vídeo e compartilhar a tela com vocês. Tá aí. A partir de agora, então, todos com acesso à tela que nós vamos trabalhar, certo? E, mais uma vez, nunca é demais lembrar, manifestem-se, conversem comigo, tá? Não deixem de fazer isso não, gente. É muito importante a manifestação de cada um de vocês. Bom, conservação do momento linear. A que se deve essa conservação? Então, nós podemos lembrar, nós vamos falar um pouquinho ali mais para baixo, né? Mas convém a gente lembrar já agora da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, que é a derivada no momento linear com relação ao tempo. Isso aí todos vocês já sabem disso. A gente já trabalhou bastante a segunda lei de Newton. E essa é a segunda lei de Newton. F é a força resultante, a força total atuando num objeto. E dp/dt é a consequência da atuação da força, né, que é a variação do momento linear com relação ao tempo. O momento linear que é definido como a massa vezes a velocidade do objeto. A massa do objeto vezes a sua velocidade. Se nós substituirmos na expressão, nós vamos ter dp/dt igual a ddt de massa vezes velocidade. Então, dp/dt vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo termo é a aceleração. Então, nós teremos dp/dt igual a dm/dt, que é a variação da massa vezes a velocidade do objeto, mais massa vezes aceleração. E aqui a gente vê que o termo massa vezes aceleração ocorre, a gente pode utilizar somente massa vezes aceleração quando a massa for constante, portanto a derivada da massa com relação ao tempo vai ser zero. Então, quando a derivada da massa com relação ao tempo é zero, então a força vai ser massa vezes aceleração, mas somente quando a massa a massa for constante. Se a massa não for constante,
Então, eu não posso usar simplesmente massa vezes aceleração, porque aí a massa varia. Tá? Bom, então nós podemos escrever que a força atuando sobre o objeto é igual a dm dt vezes v mais massa vezes aceleração. Tá? Isso aqui é só escrevendo diferente a segunda lei de Newton para a gente perceber que se a massa variar, então nós temos um termo aqui que é dm dt vezes a velocidade do objeto. Quando a somatória de todas as forças atuantes no objeto for zero, então dp dt também vai ser zero. Como consequência, nós temos que P não varia. Então, P vai ser constante nesse caso. Tá? Então, a lei da conservação do momento linear, né, a conservação do momento linear está associada à soma das forças ser zero num sistema. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos hoje entender, compreender melhor essa questão da força atuante ser nula, né, a força total atuante ser nula, né, a força resultante sobre o sistema, e ter como consequência o momento linear igual a zero. Então, nós pegamos aqui um sistema contendo dois objetos, o objeto 1 e o objeto 2. Né? A gente pode até dizer que aqui nós temos um objeto de massa 1 e o objeto de massa 2, porque as massas não precisam ser iguais. Então aqui nós temos que a massa 1 e a massa 2 interagem entre si. A força que representa essa interação é uma força interna, portanto, e F12 representa a força atuante sobre o objeto 1 devido ao objeto 2. Essa interação pode ser de qualquer tipo, pode ser gravitacional, eletromagnética, nuclear. Né? Aqui a gente não está olhando sob esse ponto de vista, nós estamos observando que existe uma interação entre essas partículas, tá? Esses objetos. Então, o objeto 1 sente uma ação representada por F12 devido à ação do objeto 2 sobre ele. Qualquer tipo de ação, como eu disse, dentro da natureza das forças, né, que nós conhecemos. E F21 é a força sentida pelo objeto 2 devido ao objeto 1. Então nós chamamos essas duas forças em conjunto como um par ação-reação, porque elas são de mesma natureza, tá? Elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, tá? E atuam em corpos distintos. Então nós podemos dizer que essas duas forças representam um par ação-reação. Além disso, há forças externas atuantes sobre o objeto 1 sobre o objeto 2, representadas por F1 e por F2. Então, F1 e F2 representam as forças externas atuando sobre os objetos 1 e 2. Essas forças externas são forças que não são provenientes dos objetos que estão dentro desse sistema. Pode ser, por exemplo, força de atrito, força de resistência do ar, né, um vento batendo nos objetos, enfim. Nós temos essas forças atuando nos objetos que são forças externas. Então, atuam sobre esse objeto as forças internas e as forças externas, que estão bem identificadas aqui nesse caso. Bom, sabendo disso, para a gente poder estudar dentro da mecânica clássica, nós então representamos aqui
em um sistema bidimensional o referencial. Então nós temos aqui um sistema de referência, e esse sistema de referência nós dizemos que é absoluto dentro da interpretação da mecânica clássica, né? Então é um sistema de referências inercial, tá? Ele respeita a primeira lei de Newton. Então aqui só estamos colocando, identificando o que significam essas forças, tá? E para identificar a posição dos objetos, nós utilizamos os vetores R1 e R2. Podem ver que eles estão aqui, que temos como referência o zero do sistema de referências aqui. Tá? Então nós temos aí a posição R1 e R2, que poderiam ser outros, não tem problema, mas aí seria em outro sistema de referência. Nesse sistema de referência nós temos essa representação aqui. Bom, vamos aplicar então a segunda lei de Newton para esses objetos. Então, para o objeto 1, nós temos a soma das forças atuantes sobre ele. Vamos lembrar que a força é igual a dp dt, na segunda lei de Newton. Então, a força aplicada sobre o objeto 1, que é F12, que é a força devido ao objeto 2, mais a força externa, que é a força 1, é igual a derivada do momento linear do objeto 1. Nós estamos aqui concentrados no objeto 1, não estamos aqui falando do objeto 2, nós estamos olhando só para o objeto 1. Para o objeto 2, nós vamos fazer de forma semelhante, e nós teremos então a força atuante no objeto 2 devido ao objeto 1, mais a força externa atuando sobre o objeto 2, que vai ser igual à derivada do momento linear do objeto 2 com relação ao tempo. Tá? Então nós temos essas duas equações, porque aqui nós representamos dois objetos. Depois nós vamos generalizar para um sistema contendo N partículas. Tudo bem, gente? Até aqui? Tem alguma pergunta? Alguma consideração? Pode ir fazendo, tá? Bom, nós vamos somar as duas equações. Então nós vamos somar a equação 1 e a equação 2. Então nós vamos ter a F12 mais F1, que é a força resultante sobre o objeto 1. E nós temos força F21 mais F2, que é a força resultante sobre o objeto 2. Tá? E com isso nós temos F12 mais F21, só rearranjando os termos, que são as forças internas do sistema, tá? E aqui nós temos F1 mais F2, que são as forças externas. Então veja que nós não fizemos nada, nós só rearranjamos os termos, né? E nós temos então a derivada da soma dos momentos lineares dos dois objetos com relação ao tempo. Bom, ação e reação, elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Portanto, a soma de duas forças que formam par ação-reação vai ser zero, quaisquer que forem elas. Então, formou um par ação-reação, a soma delas é zero, certo? São as forças internas ao sistema, né? As forças internas ao sistema. A força resultante atuante sobre os objetos do sistema, as forças externas, vai ser F1 mais F2. E o momento linear total é igual a P1 mais P2, que é a soma dos momentos lineares, né, individuais. Então nós vamos escrever a segunda lei de Newton agora para o sistema, porque nós vamos considerar que como F21 mais F12 é zero, vai restar para nós apenas a soma das forças externas, que nós estamos chamando de força resultante. Tá? E nós vamos ter também a soma dos momentos lineares.
Então a soma dos momentos lineares com que é P1 mais P2. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho, que ficou muito estranho esse P. Então aí nós temos FR, que está aqui, é igual à derivada do momento linear total com relação ao tempo. Então veja que nós não criamos nada, nós só trabalhamos com os termos. E agora nós vamos ver o que acontece na ausência de forças externas. Então, veja que ausência de forças externas ou em situações em que as forças externas se anulam. Que matematicamente são semelhantes, né? São iguais, na verdade. A ausência de forças externas ou forças externas que se anulam vão ter a mesma consequência sobre o objeto se nós estivermos considerando partículas, né? Então, vou representar aqui para a gente poder perceber melhor, tá? Se nós temos aqui uma partícula, vamos supor uma partícula A e um objeto aqui, um objeto B, tá? Vamos supor que esse objeto A ele sofre atuação de forças externas. Então ele tem aqui a força externa 1 e a força 1 e a força externa 2, né? Se essas forças forem iguais, então se nós tivermos o módulo, a intensidade de F1 igual à intensidade de F2, uma vez que as duas são perpendiculares, então são paralelas, né? São colineares, então nós vamos ter F1 mais F2 igual a zero, tá? Então a consequência para esse objeto A é que ele então vai permanecer em repouso. Concordam com isso, né? Mas agora eu vou representar as mesmas forças F1 e F2 atuando sobre o objeto B. Observem que, da mesma forma que a soma das forças é zero para a partícula A, para o corpo B também é zero, né? Porém, no corpo A, se nós tomarmos um ponto aqui como referência, pode ser esse ponto, pode ser qualquer outro ponto, tá? A tendência desse objeto é girar em torno desse ponto, desse ponto fixo, digamos assim. Então, se a tendência é girar, a consequência para a atuação de forças externas não é necessariamente a ausência de movimento, tá? Isso ocorre para partículas, para corpos cuja dimensão são desprezíveis. Mas nesse caso aqui, nós não podemos desprezar as dimensões. Então, se nós não podemos desprezar as dimensões desse objeto, então esse objeto, nós podemos dizer que ele vai girar sob a atuação de F1 e F2. Porém, ele não vai transladar, não há uma aceleração desse objeto para uma orientação, um sentido preferencial, tá? Porque a soma das forças externas é zero. Vocês entenderam essa situação? Perceberam que a ação das forças externas ela pode provocar consequências distintas, ainda que sejam ainda que a soma dela seja nula? É importante perceber isso. Se não perceberam, pergunta, tá, gente? Então, se a força resultante for zero... Então, isso que eu queria dizer, né? Então, a ausência de forças externas e forças externas que se anulam, isso não são necessariamente iguais. Aqui, por exemplo, nós temos forças externas que se anulam, mas nós não podemos dizer que tem ausência de força externa, porque a ausência de força externa é quando não tem força atuando. Nesse caso, tem força atuando e a força atuando vai provocar
ou tende a provocar um movimento de rotação. Tá? Então nós não podemos tratar os dois casos como sendo iguais. Bom, mas nós sabemos que a força resultante é nula, então nós estamos vendo que o momento linear ele se refere ao deslocamento dos objetos no sistema, mas de forma linear. Tá? Ah, professor, mas e se for um caminho? Não, a cada ponto. Então, pode ser um caminho que ele faça que não seja uma reta, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que a cada ponto você tem a resposta do momento linear diretamente às forças resultantes atuantes no sistema, e isso pode ter uma tendência a provocar uma translação. Tá? Então, está relacionado à translação e não à rotação. Bom, então, pela segunda lei, nós estamos vendo aqui que FR igual a dP dt é derivada do momento linear com relação ao tempo, e se a força resultante for nula, então a derivada do momento linear total com relação ao tempo também vai ser zero. Isso significa o quê? Significa que o momento linear vai ser constante. Isso é uma consequência direta, portanto. Se a força resultante atuante sobre um sistema é nula, então o momento linear se conserva. Tudo bem até aqui? Então nós vamos generalizar. Nós vamos generalizar para um sistema de N partículas. Então, para N partículas, né, vamos supor que a gente tem um sistema aqui que tem vamos pegar um sistema com 3 partículas só para a gente poder visualizar, tá? M2 e M3, né? Então, vamos supor que M1 com M2, eles têm uma força de atração entre eles, né? E vamos supor que a M1 e M3 também tenham uma força de atração. Essas forças aqui são internas, portanto elas se anulam quando a gente fizer a soma das forças internas no sistema. Mas ele pode ter também forças externas atuando no sistema. Essas forças externas atuando no sistema não necessariamente vão se anular. Então aqui, por exemplo, nós temos F1 devido ao objeto 3, aqui nós temos F2, né, na verdade, devido ao objeto 1, F3 devido ao objeto 1 e F1 devido ao objeto 2. E aqui as forças externas, F1, F3 e F2. Esse é o sistema que nós estamos trabalhando aqui, né? E que pode conter N partículas, como aqui, por exemplo. Ó. Nós já separamos, nós já colocamos aqui que nós temos F12, que é a força sentida pelo objeto 1 devido ao objeto 2, mais F13, que é a força sentida pelo objeto 1 devido ao objeto 3, mais F14, que é a força sentida pelo objeto 1 devido ao objeto 4, e etc. O que nós estamos fazendo nesse caso? Nesse caso, nós estamos considerando apenas as forças atuando no objeto 1. Então, nós estamos olhando apenas para o objeto 1. Então, pode ver que é F12 mais F13 mais F14 mais F15 e etc. Então, todas essas forças que nós estamos vendo aqui são forças internas. Tá? E nós temos a força externa. Essa força externa, portanto, que é F1 externo, que é essa aqui, representa a resultante das forças atuando sobre o objeto 1. O objeto 1 pode estar sujeito a inúmeras forças externas. A somatória de todas as forças externas atuantes sobre esse objeto 1, a gente chama de F1xt, que é a força externa atuando sobre o objeto 1. Tá? O mesmo se dá quando nós observamos o objeto 2. Então, o objeto 2 ele está sujeito à força 2,1, mas ele também está sujeito, vamos fazer aqui, ó, tá?
Vamos supor que agora a força é de repulsão, então nós vamos ter F3, 2. Tá? Aqui, F3, 2, tá? Vamos supor que seja de repulsão, mas continua sendo um par ação-reação. Mesma natureza, aplicados em corpos distintos, tem a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários, tá? Então, observa aqui no objeto 2 que ele tem também F21 mais F23. Aqui eu escrevi errado, né? Eu coloquei F32, mas não é, tá? Deixa eu corrigir. E... F2, 3, que é a força sentida pelo objeto 2, né, devido ao objeto 3. Então nós temos aqui também F21 mais F23 mais F24 mais etc. mais F2N. São as forças internas, mais a força externa atuante sobre o objeto 2. E assim por diante. Nós podemos ter N partículas que nós vamos ter da mesma forma. Tá? Só toma cuidado que pode ver que aqui, por exemplo, a gente não põe F22. Por que a gente não põe F22 quando a gente vai somar aqui? Por que a gente não põe F11 quando a gente vai somar as forças internas? Porque o objeto não atua sobre ele mesmo. Tá? Então, não tem isso aqui em mecânica clássica. Então, nós podemos escrever o seguinte, né? Generalizando cada partícula. Né? Então, esse daqui é a resposta, né? Essa equação é para cada uma das partículas, para cada partícula. Então a gente generaliza escrevendo que a derivada do momento linear da partícula I com relação ao tempo é igual à soma de todas as forças internas que atuam nessa partícula I. Então aqui a gente coloca de J igual a 1 até N, mas desde que o I seja diferente de J. Então se o I for igual a 2, eu não posso ter aqui, por exemplo, J igual a 2, senão fica F22. Mais as forças externas que atuam nessa mesma partícula. Somando todas, então agora eu vou somar todas essas equações aqui. Então aqui nós temos as N equações, tá? Nós temos N equações e nós vamos somar todas elas. Na soma de todas elas, nós vamos ter a soma das derivadas dos momentos lineares com relação ao tempo. Porque lembra que nós estamos olhando para as forças. Tá? A soma de todas as forças internas é zero, como a gente já viu o motivo. Né? Então o que resta para nós? A somatória das forças externas. E se considerarmos as partículas com massas constantes, se considerarmos com massas constantes, então a soma das massas vezes as acelerações, então eu vou ter aqui, nós podemos abrir da seguinte forma essa equação. Essa equação nós podemos abrir da seguinte forma. Vai ficar M1A1, que é a massa vezes a aceleração da partícula 1, mais massa 2A2, que é a massa vezes a aceleração da partícula 2, mais etc, mais a massa 3, mais a massa da partícula número N vezes a aceleração dessa partícula. E isso vai ser igual a F1 externa mais F2 externa mais etc. força N externa. Tá? Então, só abrindo a somatória para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, eu estou pegando a massa vezes a aceleração de cada uma das partículas que compõem o sistema. Então, aqui fica caracterizado que
Até agora, nós só olhamos para a massa vezes a aceleração de uma única partícula. Então, nós temos no máximo duas no sistema. Então, nós estávamos ali trabalhando com uma partícula, duas partículas. Agora não. Agora nós estamos trabalhando com um sistema que pode ter N partículas. E aqui tem um resultado muito interessante, vai ter agora, nós vamos ver, um resultado extremamente interessante da conservação do momento linear. Tá? Então, por quê? Porque, olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem perceber um pouco melhor que é esse resultado que eu quero mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Então, veja só, nós pegamos o primeiro sistema que nós representamos na aula de hoje. Tá? Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ter um sistema equivalente. Eu quero ter um sistema que tenha as mesmas propriedades do sistema original. Então, nós temos aqui um sistema que nós vamos chamar de A e um sistema que nós vamos chamar de B. Eu quero que o sistema B tenha as mesmas propriedades do sistema A. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma massa M maiúsculo que representa a massa dos dois objetos, objeto 1 e 2. Então, a massa total dos objetos no sistema A. Então, nós vamos representar por M maiúsculo. Então, no sistema B, a massa... Deixa eu colocar. A massa no sistema B, a massa dos objetos, vai ser igual a M. E a massa dos objetos no sistema A vai ser M1 mais M2. Então, essa é a diferença, uma das diferenças entre eles. Tá? Mas se nós queremos que eles tenham a mesma propriedade, então nós temos que ter que a massa M maiúsculo vai ter que ser M1 mais M2. Eles têm a mesma propriedade. Outra coisa que nós temos, no objeto 1, as forças atuando no sistema, no objeto 1 não, no sistema A. As forças atuando no sistema A, nós temos F1 mais F2. E no sistema B, nós temos representado por Ft, força total. Mas nós queremos que eles sejam equivalentes. Então, a força total vai ser F1 mais F2. Tá? Então, essa é outra das propriedades que nós temos que nós queremos garantir. Então, nós estamos garantindo por enquanto. Agora, tem o R. Né? O R maiúsculo é a posição da partícula de massa M maiúsculo. E nós temos as posições das partículas 1 e 2 no sistema A. Bom, aí aqui nós já não podemos dizer, agora que vai ser o R é igual a R1 mais R2, tá? Agora nós não podemos mais afirmar isso. Então, nós não podemos afirmar. Por que não? Nós não vamos olhar simplesmente para a geometria dos objetos, mas nós estamos olhando também para a massa dos objetos. Então é por isso que nós não podemos simplesmente atribuir que a posição R vai ser igual a R1 mais R2. Vamos supor que nós tenhamos aqui um pedaço, uma partícula de chumbo. Tá? E aqui do lado, nós temos uma partícula de algodão. Nós temos uma posição de equilíbrio. E com certeza, a posição de equilíbrio não é aqui no ponto central. Por que não? Porque se você colocar um fiozinho aqui amarrado, né, vamos supor que tenha
um halter, sejam como se fosse um halteres aqui, né? Ele não vai. Se eles tiverem o mesmo volume, a massa de chumbo sendo maior, ele vai descer. Então o chumbo vai, né, vai descer e o algodão vai subir nesse sistema. Mas eu não quero manter em equilíbrio. O que a gente faz? A gente põe aqui, ó. Se nós colocarmos nessa posição mais perto do chumbo, vai ficar mais em equilíbrio. Daí a gente pode achar essa posição de equilíbrio. Então veja que essa posição de equilíbrio, ela depende não somente das posições R1 e R2 com relação ao sistema de referências, mas depende também das massas desses objetos. Então ela tem que ser uma massa, tem que ser uma posição, essa posição vai ser ponderada pelas massas, e nós vamos ver isso agora. Tá? Escrevendo das duas formas. Escrevemos aqui a segunda lei de Newton, considerando a massa constante. A massa constante não significa que as massas serão iguais. Nós temos M1 mais M, nós temos M1, M2, M3, M4, M5, e pode ser massas diferentes, né? E temos essa representação, massa vezes aceleração igual a força externa, conforme a gente fez. Tá? Aqui eu só estou repetindo o que nós já escrevemos aqui do lado. E para determinar R, nós fazemos o seguinte, que é a massa total vezes R. Então, percebe que aqui nós temos a massa vezes a posição do objeto no sistema equivalente B, que vai ser igual à soma de massa vezes posição do objeto 2. Com isso, nós temos a posição R, ela é uma posição que é ponderada pelas massas. Então, isso aqui é uma média ponderada pelas massas. E isso vai interferir na posição desse objeto. Só para esclarecê-los, a gente diz que nessa situação que nós estamos trabalhando, que essa posição aqui é a posição do centro de massa. Então nós estamos trabalhando com o centro de massa. É muito mais tranquilo você trabalhar com um único objeto cujas propriedades em termos de movimento, em termos de forças, é equivalente a um sistema de muitas partículas, do que você trabalhar com muitas partículas. Se você trabalha com N partículas, né, então o resultado pode ser bem difícil da gente encontrar matematicamente, fisicamente, etc. Mas se nós consideramos um único objeto, fica muito mais fácil da gente trabalhar com ele. O problema é a gente conseguir responder quais são as propriedades originais, né? Originais não, as propriedades desse objeto no sistema B. Tá? Então, veja que aí nós podemos escrever outras grandezas físicas. A somatória da massa vezes velocidade vai ser igual a massa vezes velocidade do centro de massa. Então veja que agora nós já estamos usando centro de massa, posição do centro de massa, que é diferente do centro geométrico, tá? Diferente. O centro geométrico é uma coisa, o centro de massa é outra. Aqui, por exemplo, se nós tivermos aqui, ó, essa figurinha aqui, né? Eu tentei fazer um quadrado, mas vamos lá, no quadrado. Se nós considerarmos simplesmente o quadrado, aqui é o centro de massa. Mas se nós considerarmos o quadrado com massa aqui, então nós não podemos dizer que aqui é o centro de massa, tá? Aqui não é. Então, quando o sistema for com distribuição homogênea de massa, nós podemos dizer que o centro de massa coincide com o centroide, né? E com o centro com o centro geométrico. Tá? Mas quando a distribuição não for homogênea, a gente não pode fazer isso não. Tá? Então veja que a velocidade do centro de massa também vai ser ponderada pelas massas. Massa vezes velocidade dividido pela massa total.
e isso vai ser a velocidade do centro de massa. A aceleração do centro de massa da mesma forma. Então nós podemos caracterizar em termos de movimento o centro de massa como se ele fosse um objeto, né? Na verdade ele é o equivalente, né? É um sistema equivalente ao outro sistema com N partículas. Aqui nós só estamos generalizando, dizendo que nós podemos representar por uma integral quando a distribuição for contínua. Eu coloquei carga, entenda a carga como sendo massa, tá? Uma distribuição contínua de massa. E aqui nós não estamos dizendo se se tem distribuição homogênea, se não tem, se é uniforme, se não é, tá? E aí nós temos uma grandeza que é a densidade de massa, que é a massa pela unidade de volume. Então, vocês percebem que realmente, que de fato a gente pode trabalhar com objetos quaisquer. Gente, até aqui tem alguma dúvida? É bastante teórico, bastante informação. São informações por enquanto. Nós vamos, o que é importante vocês fazerem é, depois dessa aula, depois que a gente fizer o estudo de casos, vocês retornarem as notas de aula e acompanharem desde o início novamente, passo a passo, para entender todo o processo, como foi feito. Sim, então, vamos supor que nós temos, por exemplo, nós temos um sistema contendo diversas massas, né? Muitas massas mesmo. Então vamos lá. Aqui nós temos a massa 1, massa 2, massa 3, massa N. Então nós temos as diversas massas, que são cada uma dessas representações aqui em forma de bolinha, né? Bom, a massa 1, no próximo sistema, a massa 1, o objeto de massa 1 vai continuar sendo massa 1. O objeto de massa 2 vai continuar sendo objeto de massa 2. O objeto de massa N vai continuar sendo objeto de massa N. Mas vamos supor que nessa primeira representação, a velocidade de N seja para cá, a velocidade do 3 seja para cá, do 2 seja para cá, do 1 seja para cá, etc, né? Não há compromisso nenhum com o que nós temos em termos de massa, porque a massa... eu posso ter, por exemplo, a velocidade 1 agora para cá. Veja que mudou. A gente tinha a velocidade 1 nesse sentido, nessa direção, e aqui nós temos em outro sentido, em outra direção, né? A massa 2 também, nós podemos ter a velocidade da massa 2, que eu vou chamar de linha, né? Para cá e tal. E da massa N também, tá? Então veja que alterou, as velocidades foram alteradas, mas as massas não. Então a massa do objeto 1 continua constante, a massa do objeto N continua a mesma, então é constante, a massa 2 continua a mesma, então é constante, né? O que é constante é a massa individual, né? De tal forma que quando nós somamos a massa, vai permanecer a mesma massa, certo? Nós vamos entender agora, gente, como funciona. Como funciona isso, né? Como que a gente pode escrever isso, fazer isso na prática, tá? Então veja que nós temos aqui uma mola, tá? Inicialmente comprimida. Então, ela não está no seu estado relaxado, tá? E por enquanto nós podemos compreender sem atrito. E aqui também diz que ela está inicialmente em repouso. Como é que nós podemos entender esse sistema? Então, ele está aqui e aqui, tá? Então essa aqui é a massa 1, essa aqui é a massa 2, tá? Passado um tempo,
veja que como a mola está comprimida, a tendência é que esses objetos eles sejam repelidos, né? Então, passado um tempo, nós vamos ter o objeto 1 e o objeto 2, tá? De tal forma que ambos sofreram deslocamentos, tá? Sofreram deslocamentos por conta da compressão da mola inicial. Então, essa é a proposta. A gente vê o que acontece com nesse sistema, que nós temos duas partículas ligadas a uma mola, inicialmente comprimida e na horizontal. Nós estamos fazendo em cima de uma mesa que é horizontal, né? Então vamos trabalhar com a conservação do momento linear. Então a derivada do momento linear total é igual à força externa total atuando sobre o sistema, né? Aqui nós estamos dizendo que a força externa é zero. Por que é zero? Nós estamos considerando que é um sistema sem atrito. O atrito não influencia. Ah, mas tem peso? Tem, mas o peso é na vertical e não influencia no movimento horizontal. Tem força normal? Tem, mas também é vertical, não influencia no movimento horizontal, né? Então está aqui explicitado isso. Peso e normal não interfere. E a força externa é zero. Então, se a força externa é zero e se P e N também não interferem, então dPdt é igual a zero. E, portanto, o momento linear é constante. Então, o que nós temos? Que o momento linear é P1 mais P2. Isso é igual a zero. Tá? Por que é igual a zero? Porque a velocidade inicial é nula. O que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte: o momento inicial tem que ser igual ao momento final. O momento inicial é massa do objeto 1 vezes a velocidade do objeto 1 antes de você soltar a mola, mais M2 V2 antes também, que vai ser igual a M1 V1 depois, mais M2 V2 depois. Então nós temos aqui esse caso, só que não pode ser igual, né? Então é V1 depois, V2 depois, V1 antes, V2 antes. Porém, o sistema está em repouso. Se o sistema está em repouso, então a velocidade inicial dos objetos é zero. Então o que sobra? Sobra que M1V1 depois mais M2V2 depois tem que ser igual a zero. Por isso que nós colocamos zero aqui, tá? Então, se M1V1 mais M2V2 é igual a zero, depois que você solta a mola, então a velocidade do objeto 1 é igual a menos M2 sobre M1 vezes V1, velocidade do objeto 1, é igual a menos M2 sobre M1 vezes V2. Ou seja, a velocidade do objeto 1 vai ser contrária à velocidade do objeto 2. A gente pode entender esse movimento como sendo o seguinte: quando ele estiver já se deslocando, a velocidade, nós podemos colocar aqui, velocidade 1 depois que você solta e a velocidade depois que você solta são em sentidos contrários. É o que o problema forneceu para nós aqui. Menos, o valor menos significa isso. Se as massas forem iguais, então nós vamos ter V1 igual a menos V2. As velocidades são iguais em intensidade, mas são em sentidos diferentes. Porque se o 1 for para a esquerda, o 2 vai para a direita. É isso que nós estamos entendendo. Em termos de energia, a energia cinética do objeto 1, né, que é massa vezes velocidade dele sobre 2, né, sabendo que V1 é menos M2 sobre M1 V2, nós vamos ter esse resultado aqui para a energia cinética em termos do objeto 1 e em termos de V2. E temos também a energia cinética do objeto 2. Fazendo a divisão de T1 por T2, nós vamos ter então
m2 sobre m1. Se as massas forem iguais, nós vamos ter que a energia cinética do sistema para o objeto 1 é igual à energia cinética do objeto 2. Tá? Como é de se esperar, suas velocidades são iguais. Se as massas forem iguais, então a energia cinética vai ser igual. Se a massa do objeto 2 for maior do que a massa do objeto 1, né, se M2 for maior do que o objeto 1, né, então nós vamos ter que a energia cinética do objeto 1 vai ser igual a um número maior do que 1 vezes T2. Então, é isso que nós temos. E agora nós vamos considerar com atrito. Então é a mesma situação, só que com atrito. Então as forças F1 e F2 representam os atritos. F1 representa o atrito entre a massa 1 e a superfície, e F2 representa a força de atrito entre a massa 2 e a superfície. Nós podemos afirmar que o coeficiente de atrito de 1 e de 2 são os mesmos, tá? Não precisamos... só vamos representar F1 e F2 como sendo diferentes. Então, a derivada do momento linear total com relação ao tempo vai ser igual à soma das forças externas, que vai ser F2 menos F1. E se M1 for igual a M2, então F2 menos F1 vai ser igual a zero, e nós não teremos influência da força de atrito. Então olha que interessante, a gente tem forças de atrito atuando nos dois objetos, mas por conta das forças de atrito serem as mesmas, se a massa for a mesma, então não vai influenciar no movimento dos objetos, né? Bem interessante, no movimento não, na relação entre as velocidades, entre os movimentos, a relação entre V1 e V2 e a relação entre as energias cinéticas, tá? Que vão ter os mesmos resultados que nós vimos aqui sem atrito. Alguma pergunta até aqui, gente? Então vamos seguir, tá? Então, dando sequência, né, vamos considerar um sistema com massa variável agora, porque nós consideramos o seguinte, nós consideramos dois objetos ligados por uma mola. Mas o que acontece quando você solta uma massa, né? Nós já até falamos sobre esse sistema aqui, né? Mas aqui nós temos um rapaz no skate com um objeto na mão. O objeto tem massa ΔM e o garoto aqui, o rapaz mais o skate, tem massa M. Chega num certo momento, ele solta, ele está parado, ele solta esse objeto. Ele vai para trás, vocês concordam? Ou vai para frente? Vai para trás. Então, a velocidade do objeto lançado tem que ser menos, vai ser menos VE. Então, nós temos aqui menos VE. Tá? Deixa eu só... Ele não está obedecendo. Ah, faz isso não, filho. Aí depois vai de uma vez só. E... então vai ser menos VE. Chamamos de VE, chamamos assim, tá? Que é a velocidade que ele é lançado com relação ao menino. Se o menino tiver numa certa velocidade, então nós vamos ter velocidade relativa. Nós vamos ver isso, né? A velocidade do objeto lançado é menos VE em relação ao garoto. Mas em relação ao sistema de referência inercial, que é esse sistema XY aqui, nós vamos olhar com relação a esse sistema de referência. Então a velocidade do
do objeto 2 vai ser igual à velocidade do objeto 1 mais a velocidade relativa entre eles. Se V1 igual a V, que é a velocidade do objeto, então a velocidade do sistema vai ser, que é a velocidade do sistema, e V12 for menos VE, que é a velocidade que você solta, que você lança o objeto que está na sua mão, então nós vamos ter a velocidade relativa. Tá? Se a força externa for nula, e aqui nós estamos olhando para esse caso aqui, né? Então o momento total se conserva. Se o momento total se conserva, nós vamos ter um momento linear antes do lançamento e depois do lançamento. Depois do lançamento nós vamos ter uma outra velocidade, né? V mais delta V para o objeto, para o menino mais skate, e V menos VE, né? para o bloco. Né? Então, como o P se conserva, então nós vamos igualar essas duas relações, porque nós temos esse momento linear P de T mais delta T igual ao momento linear com relação ao tempo, T. E fazendo essas contas, esses cálculos, nós vamos chegar que a velocidade vai ser, a variação de velocidade, né, do objeto 1 vai ser igual a massa do objeto que ele soltou, dividido pela massa total, vezes a velocidade de lançamento do objeto 2. Tá? Então, observa que o resultado que nós temos, ΔV, é igual a ΔM sobre M vezes a velocidade relativa, que é rigorosamente o mesmo resultado que nós obtivemos. Cadê? Abre aí, OneNote. Aqui, ó. Que vai ser esse mesmo resultado, menos M2 sobre M1 vezes V2. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, esse aqui, ó. Que é a massa do objeto que foi lançado, dividido pela massa do garoto mais skate, né? Vezes a velocidade de lançamento dele. Então aqui a gente consegue encontrar a velocidade do garoto mais do skate. Tá. Então, nós podemos considerar daquela forma, mas nós podemos considerar também como sendo a massa variável. Se a gente considera como uma massa variável, olha o resultado aqui, dá o mesmo. Dá o mesmo resultado. Então, para ΔT tendendo a zero, nós podemos transformar os deltas, né, em derivadas. Então, nós vamos ter derivadas temporais. E com as derivadas temporais, nós podemos substituir na segunda lei de Newton, aberta, portanto, e nós vamos ter, ó, nós substituímos aqui o dm dt, aqui, ó, dm dt vezes v, nós isolamos ele e temos a velocidade relativa mais a velocidade v, a velocidade do objeto. Como tem que ser. Então essa é a derivada do momento linear com relação ao tempo. Tudo isso nós estamos fazendo em termos de velocidades relativas. Pode ver que sempre está aparecendo o VE ou velocidade relativa aqui. Né? Por quê? Porque quando o menino solta, se o menino estiver no skate, o que ele vai fazer? Ele vai soltar esse objeto, ele vai jogar esse objeto, e quando ele jogar esse objeto, nós podemos olhar do ponto de vista desse objeto com relação ao rapaz. Se nós fizermos isso, então, nós estamos trabalhando com a velocidade relativa. Tá? Bom, e se houver forças externas, então basta
a gente acrescentar um termo, que é o termo de força externa. E aí a gente tem a equação completa da derivada do momento linear com relação ao tempo, quando você tem um objeto sendo lançado. Depois nós vamos ver isso com bastante calma, tá? Hoje, como eu disse, é mais informação. Então hoje é mais maçante mesmo a aula, tá? Então, um caso prático que nós temos é a velocidade de um foguete. Por exemplo, o foguete, por favor, não riam do meu foguete aqui, tá? Mas o foguete, ele é feito em módulos. Cada módulo desse, quando ele escapa, né, ele é largado para trás, digamos assim. Então você tem ele sendo largado para trás, isso dá um impulso para o foguete. Então o foguete tem um impulso por conta de soltar um dos módulos, né? Então se nós supusermos que a força externa é nula, vamos supor que o foguete já está mais na alta atmosfera, né? Então o foguete vai começar a queimar combustível quando sua velocidade é velocidade inicial. E sua massa é massa inicial. E ele queima até a massa ser MF, massa final. E qual vai ser sua velocidade final, então, nesse caso? Ele vai soltar um módulo. Qual vai ser a velocidade final? Então, nós temos dos resultados anteriores que a velocidade, nesse caso o diferencial da velocidade, vai ser menos o diferencial da massa dividido pela massa vezes a velocidade relativa entre o módulo e o foguete. O menos é porque, mais uma vez, as velocidades são contrárias. Então, procedendo com o cálculo, a velocidade relativa vai ser constante. Por que a velocidade relativa é constante? Porque quando o combustível ele depende única e exclusivamente dos processos de queima de combustível no foguete. Então, ele vai sair sempre com a mesma velocidade. Né? Então, quando esses gases saírem, né, o que nós vamos ter? Um impulso de velocidade. Então, como V é constante, então nós vamos ter a integral de dm sobre m, que é ln das massas, né, da razão das massas. Então, nós vamos poder escrever dessa forma. A relação entre as massas, então aqui nós temos massa inicial sobre a massa final, né, do foguete, vai ser igual a exponencial entre a velocidade final menos a velocidade inicial do foguete dividido pela velocidade relativa. Então aqui nós podemos determinar, vamos supor que nós sabemos qual é a velocidade inicial do foguete. Nós sabemos, nós conhecemos esse valor. Nós sabemos também, por testes, qual é a velocidade relativa da saída dos gases. E nós queremos alcançar uma velocidade final do foguete após soltar esses combustíveis, né? Então, qual tem que ser a relação das massas? Então, com isso a gente consegue determinar a razão das massas, tá? Eu não vou hoje. O que acontece? Essa aula, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para falar uma coisa para vocês. Veja que nós começamos tratando com duas massas e fomos dando sequência, entendendo a relação entre os objetos, generalizando para um sistema com muitas partículas. Chegamos à conclusão da conservação do momento linear, né? Generalizamos essas relações, consideramos as massas constantes para a gente poder compreender melhor o que acontece, representamos um sistema equivalente ao sistema original com as partículas
Tá? Deixa só ele abrir aqui. Está demorando, não sei porquê. E então nós fomos para o estudo de caso, vimos um caso em que as duas partículas estão ligadas por uma mola. O que acontece é que elas vão ficar oscilando, né? E vão ficar, se o sistema for muito bem montado, eles vão ficar oscilando em torno de um centro de massa, tá? Se as massas forem iguais. Se as massas forem diferentes, o centro de massa vai se deslocar. Tá aqui com atrito, e depois a gente viu o sistema com massa variável, que é o menino soltando um objeto ou o foguete soltando combustível. Alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Muita informação? Bastante, né? Mas tudo isso aqui vai ficar mais claro quando a gente resolver exercícios, tá? Na aula que vem eu vou trabalhar com vocês exercícios, exemplos, tal. Então aí vocês vão entender melhor, né? Hoje pode ser que seja por isso que eu vou até acabar mais cedo a aula, por conta dessa aula ser maçante, ser chata pra caramba, né? E eu concordo nesse ponto com vocês, né? Por ser muita demonstração, muita conta, mas é mais para que vocês tenham noção de que, por enquanto, a noção, daqui a pouco vocês vão ter convicção, mas por enquanto vocês têm noção de que o momento linear ele é importante e ele resolve vários problemas da física, inclusive por meio dele a gente pode começar a entender o centro de massa, certo? Se não tiver mais perguntas, a gente vai terminar por aqui. Não, nós vamos fazer exercícios de momento linear. Nós vamos fazer exercícios. Não, vai ser aula de exercício, Matheus, porque eu preciso retomar. Inclusive eu vou retomar esses conceitos que foram passados hoje, nas próximas aulas, talvez na próxima aula, nas próximas na verdade, porque colisões faz parte desse assunto também, né? Então nós vamos tratar tudo isso de uma forma bem tranquila, tal, retomando os conceitos, tratando cada um deles, né, de tal forma que vocês vão ficar bem inteirados disso aí. Tá? É assim que nós vamos trabalhar. Eu acho que é importante a gente se dedicar, né, a trabalhar esses conceitos, mas por meio dos exercícios, não só por meio das demonstrações, né? Não vou, por exemplo, eu não vou deixar isso aqui para vocês, né? E vocês se viram com o exercício, tal. Não posso fazer isso, não. Beleza, faz isso mesmo, faz um passo a passo nessa aula de hoje. Se vocês conseguirem acompanhar o passo a passo da parte matemática, já tá beleza, cara, já tá beleza mesmo, porque daí com os conceitos a gente vai trabalhando nos exercícios, tá? É isso então, meu povo. Bom trabalho para vocês aí. Até mais ver. Valeu! Até mais, pessoal. Fui!